É domingo de Páscoa. Feliz Páscoa para você e sua família. Feliz Páscoa para o mundo. Que nós sejamos capazes de fazer a passagem, assim como tantas experiências humanas fizeram passagem, a começar pela saída do Egito, pela volta do exílio da Babilônia e pelas tantas manifestações que o povo de Israel passou e que a humanidade inteira experimentou. Quantas passagens foram feitas, quantas Páscoas celebradas. Mas também pela presença de Cristo, porque a morte de Cristo, que poderia ser definitiva e poderia ser um ponto final na experiência religiosa daquele povo, ela ganha um ponto de partida diferente. Existe cruz, existe túmulo, existe morte, mas elas não têm o ponto final. Elas não definem o ponto de chegada da nossa experiência humana. E nesse domingo, a gente celebra a ressurreição de Jesus e a gente celebra numa perspectiva muito interessante, porque Jesus foi depositado no túmulo na sexta-feira e 3 dias depois a comunidade vai até o túmulo para prestar suas últimas homenagens, como era muito comum naquela época. E é engraçado porque quem vão são as mulheres. E aí a gente começa a ter que se perguntar: que papel é esse que as mulheres tiveram naquele momento crucial da igreja, daquele surgimento da igreja? Porque é uma curiosidade muito interessante daquelas mulheres, a começar por Maria Madalena. Eu costumo pensar na minha cabeça, quando eu leio esse texto de João, eu costumo pensar que Pedro, Tiago, os outros apóstolos, o próprio João, acordaram, tristes, desanimados, demoraram um pouquinho para tomar o seu café e resolveram fazer algumas coisinhas ali. Na hora que der tempo, a gente vai lá no túmulo, prestar as últimas homenagens ao nosso Jesus. Mas as mulheres tiveram um comportamento diferente. Elas vão na madrugada, elas vão cedo, e elas vão com uma convicção de que tinham que ir. E isso não é algo para ser desprezado. Quando eu vejo ainda a resistência que a nossa comunidade tem no papel das mulheres, quando eu vejo a dificuldade que a igreja tem de aceitar a importância e o papel das mulheres na evangelização, eu acho que esse texto ele é apropriadíssimo. Ainda bem que o Papa Francisco declarou Maria Madalena como apóstola dos apóstolos, porque ela tem uma percepção feminina que é algo extraordinário. Aquele senso de ir na madrugada, na aurora, até o túmulo, é algo fundamental, porque aquela experiência que elas têm de entrar no túmulo e não reconhecer e de correr contar para as autoridades da igreja, é o que faz a gente perceber o quanto que cada pessoa pode contribuir com a evangelização, e não mais aqueles apenas que são investidos de algum tipo de autoridade. Eu sei, nós costumamos pensar diferente disso. A gente imagina que quem tem autoridade tem mais condições de nos evangelizar. Mas é uma percepção errada, é uma percepção limitadora. Porque cada sujeito que tem em si a força do Espírito Santo tem um poder de evangelização. Prova disso é esse texto de João da ressurreição. As mulheres, elas não têm o poder da definição naquele momento, mas elas vão até quem tem e elas não têm medo de dizer: o Senhor não está no túmulo. E ainda que possa correr o risco de serem chamados de malucas, de doidas ou de pessoas fora da casinha, elas não voltam atrás. Tiraram o Senhor do túmulo. E quando elas fazem isso, elas criam na comunidade já existente uma percepção de que, de fato, elas não podem ficar esperando a hora que sobrar um tempo para viver o memorial da Páscoa de Jesus. Elas vão, elas anunciam, e os apóstolos, Pedro, porque tinha autoridade, já era reconhecida tanto pela igreja quanto pelas demais pessoas, e João saem correndo. E é interessante porque o próprio narrador vai dizer: João chega primeiro, porque ele corre mais.
E quando a gente pensa na figura deste João que corre mais, a gente percebe que esse discípulo amado que corre mais experimentou o amor de uma forma muito, muito mais vivaz. E, portanto, quando a gente ama e é amado, a gente tem energia, a gente tem força, a gente tem coragem de fazer com que nossas limitações e nossas forças sejam as limitações superadas e as forças multiplicadas. Pedro também corre, mas Pedro já é alguém pesado. Não tanto fisicamente, porque nós não temos essa informação sobre o apóstolo Pedro, mas já é alguém pesado porque já é alguém mais que tem um peso muito grande de autoridade. E quando a gente é muito responsável por tantas coisas, a gente é mais lento, tanto para tomar decisão, quanto para poder abraçar a novidade. João chega primeiro, mas não é. Ele vê, mas não entra. Pedro chega e entra. E a partir daquela percepção, e por favor, não esqueçamos, aquela percepção que as mulheres tiveram, é que a igreja vai perceber tudo aquilo que Jesus havia falado sobre si e sobre os acontecimentos pelos quais ele passaria, não era apenas figurativo. De fato, ele morreu na cruz, nós temos esse testemunho, mas de fato ele também ressuscitou e nós temos esse testemunho. A igreja nasce desse misto de dor, de sofrimento, de perda, mas desta reconsideração e desse momento em que ela é chamada a fazer a junção de tudo aquilo que foi falado e transformar isso numa boa nova. Ele morreu, mas ele não permaneceu morto. Ele vivo, ele ressuscitou para o Pai. Porque é assim que ele tinha anunciado, é assim que ele tinha falado, e é assim que aquela comunidade sente, percebe e entende a presença de Jesus. O que era para ser um ponto final se torna um recomeço. O que era para ser uma tristeza sem fim, prolongada, se torna uma esperança. E aquilo que poderia ser decepcionante, e a gente percebe isso quando lemos a história dos discípulos de Emaús, que estão voltando para sua terra desanimados, desesperançados, e fazem uma experiência pelo caminho com o ressuscitado, a gente percebe que essa é a possibilidade que nós ainda temos. Todos nós passamos pelo túmulo, todos nós passamos pela incredulidade, todos nós passamos pela desconfiança de achar que parece que Deus não cumpriu sua promessa, parece que Deus não realizou o seu plano, parece que nós não conseguimos enxergar ou perceber a ressurreição. Mas também temos essa percepção, essa possibilidade de naquilo que poderia ser o ponto final, a gente reencontrar um novo sentido, ressignificar e perceber que as coisas não foram definidas ou limitadas pela experiência do fim, do túmulo, do caixão, da morte, do fracasso, da desgraça. Tudo pode ser renovado e tudo pode ser feito de novo se a gente tiver a percepção de que Deus não abandonou e que agora vai depender do significado que dermos a esses acontecimentos. A igreja, quando vê aquilo, ela se reacende. A igreja, quando vê aquele acontecimento, ela percebe qual é a mensagem fundamental da sua fé. E ela percebe que ela não pode voltar para a tristeza ou para o túmulo. Ela precisa ser anunciadora da vida. E, portanto, nos lugares onde a vida não estiver acontecendo, a igreja precisa ser aquela que vai trazer a boa nova da vida. E ela vai ajudar a comunidade a entender, a descobrir, a construir caminhos para que a vida seja valorizada e planificada. Nós temos uma ressurreição lá no final, promessa garantida por Jesus e ele próprio já experimentou. Mas enquanto essa ressurreição não chega, nós precisamos ser pessoas ressuscitadas.
Num mundo tão cheio de mortes e de dores e tristezas e túmulos como esse que nós vivemos, o cristão é aquele que é capaz de ver brechas para que a vida seja resgatada. E aquilo que poderia ser ponto final, seja de novo reavivado nas consciências, nos compromissos, nas práticas e na vida de um modo geral. É nesse sentido que o Evangelho não pode ser entendido como uma palavra morta, fechada apenas numa história contada no passado. O Evangelho precisa ser resgatado, recolocado no coração humano como uma boa nova. Tem morte, tem cruz, tem calvário, tem túmulo. E quem de nós nunca passou por essas situações? E quem de nós nunca chegou na conclusão de que parece que não vai ter fundo esse poço que a gente está caindo, ou parece que não vai ter volta esse caminho que a gente entrou? Mas a esperança e a consciência de que a gente não está sozinho e que sempre há um recomeço é o que pode nos salvar desse abandono, dessa tristeza, desse fechamento e desse descaso com a vida humana. Quantas situações, quantos abusos, quantas opressões, quantas práticas que ferem aquilo que é essencial. Dizem que defendem Deus e os valores de Deus, mas são os primeiros a usar práticas e comportamentos onde a morte é o prato do dia servido. Quantos compromissos esquecidos e abandonados e deixados de lado? Quantas realidades em que as pessoas preferem se mancomunar com ideologias de morte ao invés de serem portadoras da vida. Não querem ser Maria Madalena, não querem ser como aquelas mulheres prontas para o amor do Cristo ressuscitado. Não querem ser como Pedro ou como João, que correm para ver o que é que de fato aconteceu. Preferem que o túmulo fique fechado e preferem que a vida continue abafada, com tantos mecanismos e práticas e comportamentos e ideias que vão sugando a essência daquilo que somos e a essência daquilo que Deus é, porque aonde morre qualquer ser humano, morre também um pouquinho daquilo que Deus é. Mas não, elas preferem se mancomunar com poderes que matam. A igreja no domingo da ressurreição, ela chama a nossa atenção para nos comprometermos com a vida, para nos comprometermos com uma esperança de que o túmulo não vai ser o ponto final. E ainda que no mundo tenha tantas guerras, tantas opressões, tantos preconceitos, tantas práticas racistas, tantos comportamentos odiosos, tanta violência, tanta fome, tanta doença, tanto desespero, nós continuamos indo no túmulo e continuamos dizendo: não foi para a morte que fomos criados, não foi para as dores da guerra que fomos criados, não foi para as dores da fome, das doenças que fomos criados. Deus vai fazer nova todas as coisas. E é essa boa nova, que para muitos pode ser até vazia ou emotiva demais, mas é essa boa nova que manteve a igreja fiel a Jesus Cristo em 2000 anos. E é essa boa nova que nos anima a permanecer, acreditando na cruz, mas não ficando na cruz, passando pelo Calvário, mas anunciando a vida nova e um tempo novo. Essa é a grande mensagem da igreja. É a única coisa que nós temos. Essa fé daquela comunidade que olhou para Jesus e percebeu que naqueles acontecimentos estava o sentido primeiro e o sentido último da nossa experiência, e foi ali que descobriu que vale a pena ir no túmulo, mas vale a pena não permanecer no túmulo. Aquele que foi morto, vivo está, ressuscitado, no nosso caminho, na nossa história, na nossa consciência, nos nossos sacramentos e na nossa prática cristã. Que sejamos, pois, homens e mulheres ressuscitados, capazes de ressuscitar o mundo ao nosso redor. E que nada nem ninguém
tire de nós a vitalidade da ressurreição. Porque foi para isso que a igreja foi fundada, para não deixar a morte colocar o ponto final na experiência e na história humana. Eu desejo a vocês, nesse domingo de Páscoa, tudo de melhor. Não aquele melhor consumista ou aquele melhor egocêntrico, mas o de melhor como comunidade humana. Que sejamos homens e mulheres revitalizados por Cristo e transformados em apóstolos e apóstolas da vida, plena em Cristo, a serviço da vida e da esperança de todos os homens e mulheres. Fiquem bem, fiquem na paz, não se esqueçam de anunciar a ressurreição e digam ao mundo: o Deus que nós cremos vivo está, e assim espera que todos os homens e mulheres, apesar dos túmulos e cruzes, não permaneçam mortos, nem depois e nem agora. Um abraço, fiquem bem e uma excelente semana pascal para todos nós.